não sobre negociação. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live sobre contratos conscientes. Eu sou Karine Minoncin, jornalista, e vou mediar um bate-papo agora com a Fernanda Guerra, advogada e idealizadora da CIR, sobre essa inovadora dos contratos conscientes. Nossa ideia é conversar um pouquinho sobre do que se tratam esses documentos legais, quais são as inovações dessa abordagem e como trabalhar isso enquanto advogado e como explicar os benefícios dessa abordagem para os clientes. Obrigada pela ajuda, enfim, pela parceria de hoje. A gente está aqui com o objetivo de aclarar, né, essa abordagem que é tão inovadora, né, e que tem como objetivo cuidar das relações. Então, um lugar um pouco diferente, né, que a gente na advocacia tradicional habita, né? A SER está promovendo no final do mês um curso, né? E o objetivo aqui desse papo é que não só as pessoas estão acessando hoje, mas que depois fique registrado aqui o que significa, né, trabalhar com essa abordagem dos contratos conscientes. Então, obrigada por estar aqui fazendo essa interface comigo para a gente trazer mais clareza para essa abordagem. Bom, a gente sabe que o meio jurídico tem toda uma pecha, tem toda uma imagem de seriedade, de um protocolo a ser seguido, uma burocracia. E os contratos conscientes se propõem a quebrar isso, a facilitar a linguagem, a ter um design mais acessível. Então, brevemente, como é que a gente pode explicar para alguém que nunca ouviu falar em contratos conscientes o que são os contratos conscientes? Os contratos conscientes são uma abordagem relacional para documentos legais. Acho que essa frase sintetiza bastante o que a gente cuida, né? Então, o objetivo é que eu primeiro foque no olhar dessa relação que é tão importante para mim que eu preciso colocar no papel. É um contrato societário, é meu contrato de prestação de serviço, né? Onde eu estou oferecendo meu trabalho para uma outra pessoa. É meu contrato de casamento, né? Meu pacto pré-nupcial, minha união estável. Então, nos contratos conscientes, a gente vai primeiro entender por que duas ou três, ou enfim, quantas pessoas forem, resolveram se unir e, de alguma forma, construir algo juntos. Então, é esse olhar para essa relação, qual é o propósito dessa relação, por que a gente resolveu se unir para fazer algo. E depois, um olhar também para a necessidade dessas cláusulas legais, faz parte, né, do nosso mundo. Isso faz parte do nosso mundo, então é necessário que a gente tenha esse olhar para essas cláusulas legais, mas colocando elas a serviço dessa relação e não como um lugar de criar barreiras, né, onde eu tenho que me proteger de você. Então, o objetivo é quando a gente joga as cláusulas legais para dentro dessa borda desse relacionamento, a gente também dá muita clareza para aqueles envolvidos de que por que aquelas cláusulas existem, né? A serviço de que elas estão, se elas realmente vão ajudar a gente a construir uma relação pautada na confiança, no engajamento, num ambiente onde eu possa expressar quem eu sou. Então, é a união desse olhar, né? Então, eu gosto de trazer que o contrato consciente é um processo terapêutico aonde no final dele a gente vai ter um documento com toda a validade jurídica para trazer também para o mundo, né, material, real, todo aquele subjetivo que constrói uma relação com o outro, que me constrói e constrói minha relação com o outro. E como é esse processo de cocriação com os clientes do contrato consciente? Como são as etapas, as conversas, as reuniões, as dinâmicas que são necessárias para se chegar nesse acordo de quais são as cláusulas que são importantes para nós, para aprofundar a nossa relação? Eu acho que esse é o maior mistério, né, quando eu falo dos contratos conscientes, é como é que efetivamente eu coloco isso no papel. Então, essa tua pergunta é muito pertinente, porque exatamente é um processo, então é uma jornada, tanto o cliente como o advogado, eles saem daquele lugar que a gente habitualmente está acostumado, né? Então, tem aquela mesa, cadeira aqui, o advogado sentado, aí os clientes de um outro lado. A gente passa a estar num lugar de uma conversa muito mais fluida, onde o cliente vai estar participando de cada etapa da construção desse documento. Então, desde ele expressar quem ele é, através dos valores dele, né, as expectativas que ele tem com aquela relação,
seja expectativas de cunho pessoal, quando eu estou falando de um contrato de casamento, ou seja, expectativas profissionais, quando eu estou falando da prestação de serviço. Então, a gente coloca todo mundo numa mesa para poder ter esse papo onde a gente acesse os porquês dessa relação. E o advogado também, ele sai daquele papel tradicional onde ele vai dizer, bom, para essa relação eu preciso desse enquadramento legal. Então, ele vai ter que se abrir para aquilo que aquelas pessoas estão trazendo e como eu colocar isso de uma forma que esteja servindo de guiança para aquela relação. Então, todos aqueles valores, o propósito, o que é importante, aquelas expectativas, como eu coloco isso dentro desse documento legal para que as pessoas se recordem. Então, é um documento que a gente vai construindo em etapas com todo mundo sentado à mesa dialogando. A Adriana, querida, está aqui reforçando exatamente o que eu estou falando. Então, todo mundo... o legado, né, desse processo é um legado de diálogo. E entendendo que o diálogo é uma das poucas coisas na vida que não tem contraindicação. Então, assim, a ideia dos contratos conscientes é a gente, justamente através do diálogo, poder, inclusive, trabalhar o que a Adriana está trazendo, essa linguagem. Então, eu conversando, entendendo qual é o mundo desses meus clientes, eu posso também abrir mão dessa linguagem mais formal que a gente aprende na faculdade de Direito, que a gente aprende no dia a dia, né, no exercício da profissão. Essa linguagem, ela serve para muitas pessoas, mas para algumas pode não servir. Então, a gente também abre mão daquilo tudo que eu sei para entender o que o meu cliente precisa. Então, se ele precisa, se para ele está tudo certo, faz sentido aquela linguagem jurídica, ótimo, vamos usar esse recurso. Mas se ele fica desconfortável com essa linguagem, se aquilo não apresenta para ele maior clareza do que a gente está fazendo ali, então que linguagem é essa que eu posso usar? São ícones gráficos, é o famoso visual law, que está tão falado aí no meio jurídico como, né, uma inovação na linguagem. É simplesmente eu trazer uma linguagem mais coloquial, a gente vai entender. São ícones, o que vai funcionar para aquela relação. Né? Mas isso só é possível se eu me abro também como profissional para essa relação. E não quero simplesmente trazer o meu único olhar do que funciona para mim, Fernanda. Então não tem um formato pré-pronto. Não tem, Karine. Um contrato nunca fica igual ao outro. Né? Eu já tive a oportunidade de mostrar alguns contratos para você e você verificar. A gente não consegue, porque aí eu partilho do pressuposto que as pessoas são iguais. Então, saem coisas e isso também acho que tem a magia do processo está aí. Porque há um lugar de surpresa, de diversão, de criação, onde a gente também, como profissional, se sente contemplado, né? Então, não existe um certo e errado nesse lugar da linguagem e da expressão desses valores, desse propósito, né? É exatamente isso aqui que a Adriana está trazendo, né? Eles são flexíveis, são ímpares por natureza, assim como nós somos também, né? A gente tem a nossa autenticidade, a nossa unicidade. Então, claro que temos os valores e propósitos como seres humanos, todos nós compartilhamos, isso também vai estar no documento, mas é um documento que respeita justamente esse único que é a minha interação com você. A forma como você se relaciona comigo é diferente de como você se relaciona com a sua mãe, com o seu namorado, porque a magia que acontece entre nós duas é única. Né? E é esse lugar que a gente quer traduzir para esse documento. É uma certa ousadia. Eu te confesso que o que eu vivencio com os clientes é que o processo é muito mais interessante, obviamente, né? Tem essa alegria de ter vivenciado o processo. Então, quando eles recebem um documento, eu percebo que eles ficam muito felizes, mas não necessariamente porque é o documento, mas por tudo aquilo, toda a jornada que foi vivenciada para construir aquele documento. Um dos aspectos que eu considero mais interessantes de toda a abordagem dos contratos conscientes é a cláusula de harmonia, que é um ponto super importante para a relação das pessoas, não apenas para aquele documento. Eu gostaria de comentar sobre isso.
Então, assim, depois que a gente faz esse mergulho, né, de quem são essas pessoas, né, o que que elas querem fazer juntas, né, que seria o objeto do contrato. Então, quem são é o cabeçalho de todo o contrato, né, o contratante e o contratado. Então, a gente vai entender quem são essas pessoas através dos propósitos e valores, né? O que elas vão fazer juntos? É o casamento, é o negócio, é a prestação de serviço, é a compra, o que quer que seja, né? Depois, como vai acontecer essa troca, essas expectativas, então são as obrigações de cada uma das partes, né? A gente coloca obrigações e direitos. Então, isso nada mais são do que são as trocas e as expectativas que a gente tem nessa relação, que podem ser traduzidas de forma muito mais únicas do que simplesmente eu elencar ali um monte de cláusula de obrigações legais, né? Elas vão estar ali também, mas não são só elas. E aí, depois disso, a gente vai cuidar de como a gente vai se comunicar nessa relação. Então, desde regras hoje em dia que são fundamentais, como cuidar de um WhatsApp, como que funcionam as reuniões, tudo isso faz parte, é material de trabalho para a construção desse contrato. Consta lá. Então, como é que a gente se comunica, né? Que linguagem a gente vai utilizar, horários, periodicidade. Então, dependendo da especificidade daquela relação, a gente vai colocar tudo isso. E depois, como a gente vai cuidar da nossa rotina, do nosso dia a dia, que definitivamente vai ser de alguma forma conflituoso porque somos diferentes. Então, a gente abraça o conflito não como algo que que tenha que ser evitado, mas como algo que existe em toda relação. É através do conflito que a gente cria a oportunidade de se aprofundar com o outro, de criar uma intimidade com o outro, porque a partir daí eu cada vez mais conheço outras facetas dessa pessoa que eu não conhecia e vice-versa. Então, eu não tenho como evitar o conflito, mas abraçando que ele existe, como a gente quer cuidar dele. E aí vem aquilo realmente que eu acho que é o ponto alto da feitura desse contrato, porque é justamente dizer, olha, para a gente se relacionar, a nossa relação está aqui maravilhosa, porque a gente está muito feliz de estar fazendo esse contrato. Eu não quero que a próxima vez que a gente vai falar de alguma coisa seja só da ruptura ou de alguma mudança mais drástica na nossa relação, né? Então, como é que a gente quer cuidar daquela adversariedade que acontece no nosso dia a dia? Essa cláusula de harmonia pressupõe, eu brinco, que é o Supremo Tribunal Federal de cada relação. Então, aí a gente tem cláusulas que estabelecem, a gente vai ter caminhada, vamos usar um caderno e a gente vai expressar ali as nossas queixas e depois a gente vai sentar para conversar. Eu tenho um cliente que estabeleceu dança, um baile para se reunir, a equipe novamente se colocar num lugar mais estável para tomadas de decisão. Então a gente vai entender o que funciona, né? Conversar com essas pessoas e saber quem é você quando você está num lugar precário e num lugar de desafio. O que você precisa, né? E o que você espera do outro? E entender se esse outro que está ali na relação pode te dar, o que é que ele pode te dar. Então a gente já criou cláusula, né, de solução de conflito assim customizada, com perguntas implicativas que as próprias pessoas bolam, redigem, porque gostariam de escutar num momento de desafio o outro falar determinadas coisas. Então, tudo é possível, né? Então, esse é o ponto final da nossa jornada, essa construção dessa cláusula. Então, depois a gente tem 1, 2, 3 encontros, a gente já tem um ambiente de confiança para a gente poder expressar a nossa vulnerabilidade e dizer que quando eu estou num momento de desafio, quando eu me sinto não acolhida, seja pela questão da relação ou de algo que esteja acontecendo externo, né? Mas entendendo que nessa integralidade eu não tenho como separar, né, a Fernanda que se aborreceu na vida privada daquela que está trabalhando. Então é óbvio que se eu estou passando um desafio na minha vida privada, eu não vou ser a mesma pessoa que vou chegar no meu trabalho, na minha empresa. Então, como o outro pode comunicar isso, ou também como eu posso comunicar isso para tentar cuidar daquele nosso processo relacional. Então, a cláusula de harmonia é esse lugar onde a gente diz para o outro e constrói como aquela relação quer ser cuidada nos momentos de desafio e momentos precários.
E, lógico, depois, dentro desse lugar de solução de conflito, a gente também vai estabelecer aquilo que hoje é, é reverenciado, é festejado, né, no meio jurídico, que é uma mediação, que é a arbitragem, então métodos de solução de conflito fora do judiciário, né? Entendendo que o judiciário é uma das vias, mas não é a única. Então a gente cria uma customizada para a nossa relação e depois a gente também pode se socorrer dessas vias que hoje a gente já conhece e que estão aí disponíveis, como a mediação, a arbitragem, e a gente não sabe mais o que pode surgir. Então a gente pode dizer que essa abordagem coloca o advogado num papel muito mais positivo, uma habilidade de fazer essa relação pautada por respeito, por transparência, ser colocada no papel. Eu vou te dizer que esse propositivo no sentido de criativo, aberto e sem a necessidade de criar uma solução, né? A gente abre mão um pouquinho de estar ditando regras e achando aqui, dizendo o que é bom e o que é ruim. É claro, isso, Adriana, como se fosse alguém que estivesse auxiliando. É claro que, como profissional da área, a gente tem o dever de fazer a orientação jurídica. Mas dentro desse lugar relacional, eu tenho muitas possibilidades de cuidado dessa relação antes de eu chegar com as regras. Entendendo que essas regras legais eu tenho muito pouca flexibilidade, porque elas estão lá estabelecidas na lei. Tá? Mas antes de eu chegar aqui, quantos outros combinados a gente pode estabelecer antes da gente ter que abrir mão ou se socorrer de uma cláusula penal, de uma multa, uma exclusão de uma sociedade por não cumprimento de alguma obrigação que a gente estabeleceu na sociedade. Então, quantas outras coisas a gente pode criar antes da gente chegar nesse lugar? Então, a gente entra num lugar muito interessante, também muito desafiador como profissional, que é justamente abrir um pouco mão de ter solução para tudo. E esperar um pouco que essas pessoas que estão ali envolvidas e que estão naquela sessão com a gente, de uma conversa um pouco mais franca e mais profunda, possam trazer soluções que para elas façam sentido. Muito abraçando uma liberdade, uma autonomia que todos nós gostamos de ter em qualquer lugar que a gente esteja presente. Então, a partir do momento que eu criei com você algo para a gente conversar e resolver nossos conflitos, se eu ajo de uma outra forma que não é aquela que a gente combinou, dá para você o direito de você olhar para mim e falar assim: mas Fernanda, a gente não estabeleceu aquilo juntos, a gente não combinou aquilo juntos, o que houve? O que mudou? Então, o próprio descumprimento dos combinados, ele cria a possibilidade de um diálogo. Então, essa sempre é a proposta. Então, se eu construo com você, eu não vou falar em quebrar regra, porque não é sobre algo externo que foi imposto a gente, mas sim de uma conversa mais franca, onde eu posso olhar para você e falar: nossa, a gente passou ali 2 horas, não sei quantas sessões com aquele profissional, estabelecendo os nossos combinados, e na hora de implementar você não está cumprindo. O que aconteceu? Por que nada disso que a gente combinou não está funcionando agora? Né? Se a gente estava ali juntos, com o propósito de uma conversa franca e sincera. E aí, falando também sobre esse papel que você trouxe, né, do advogado, recruta da gente também outras habilidades, para além daquelas que a gente aprendeu no curso regular, né, de direito. Então, que habilidades essas que eu tenho como ser humano de ouvir o outro? É uma habilidade que depende de um exercício mútuo, né, que a gente está tão desabituado a fazer, né? Se colocar num processo de escuta, a gente está sempre querendo: peraí, mas isso aconteceu comigo? Isso, a gente está sempre fazendo isso, né? Eu não vou nem falar, gente, mas me trazendo aqui na primeira pessoa com um exemplo clássico disso. Então, na conversa que a gente está coloquial com um amigo, o amigo fala alguma coisa: mas isso aconteceu comigo. Então, a gente está sempre autorreferente.
E também como profissional de direito, eu estou acostumada a pessoa chegar, me trazer um problema e eu venho com a solução. A solução dele, na maioria das vezes, é descartada, porque qual é o meu pressuposto? Se ele tivesse a solução, ele não estava na minha frente. Mas isso retira a possibilidade da pessoa de ter protagonismo da própria vida. E será que esse é o melhor lugar que eu posso atuar como profissional de direito? Então, a abordagem dos contratos conscientes o tempo inteiro faz com que eu esteja me reavaliando como pessoa e como profissional. O que habilidade é essa que a vida me fez ter, que eu posso colocar à disposição dessas pessoas? Entendendo que se só as minhas habilidades jurídicas pudessem socorrer todas as relações, a gente não estava aí vivendo num mundo extremamente conflituoso, num judiciário abarrotado de demandas judiciais. Então, recruta em mim essa autoavaliação e essa percepção de quem eu sou como profissional. O que mais eu posso trazer? Então, é um processo muito inclusivo, integrativo da gente também como um ser muito para além de uma habilidade tradicional. Então, é um novo olhar para a gente como profissional, entendendo que também essa pessoa que chega ali para auxiliar um outro é muito mais do que alguém que fez uma faculdade de direito. Então, quem é essa pessoa? Quem é essa profissional? Quem é a Fernanda quando está ali na frente? Então, alguém que estudou, se aprofundou em mediação, em comunicação não violenta, constelações, algumas abordagens terapêuticas. Então, o que eu posso colocar a serviço dessas pessoas, para além desse conhecimento técnico, né? E isso eu sinto que está muito alinhado com um movimento de todas as áreas de conhecimento e também de atuação profissional, que é o aprendizagem contínua, né? Uhum. A gente precisa se atualizar, conhecer novas áreas e ter um pensamento que é multidisciplinar para se atuar. E me parece que a abordagem dos contratos conscientes impulsiona isso no profissional da advocacia. É exatamente esse ponto, e por isso eu acho tão interessante essa minha vontade de colocar essa abordagem para fora, muito para além da Ser, e, enfim, da Fernanda como advogada, e possibilitar que outros profissionais também possam se experimentar esse lugar de integralidade. Então, por que a minha curiosidade de estudar física quântica? Por que a minha curiosidade da prática da meditação? O que isso faz com que eu seja uma pessoa única, né? Assim como você tem outras habilidades. E o quanto isso também permeia e faz com que aquilo que eu possa oferecer como profissional é muito distinto de outro. Então, para mim, isso também traz um conforto de não me ver em competição com nenhum profissional, porque aquilo que eu posso oferecer é único, né? E eu acredito muito nisso. Não só eu, estou falando como qualquer outro profissional. Se a gente se coloca integral a serviço do outro, né? Se eu não recruto apenas aquelas habilidades tradicionais e duras e cartesianas no nosso processo tradicional de ensino, mas se eu coloco todas as ferramentas desse meu aprendizado contínuo e também integro esse saber empírico que todos nós temos, né? Então, a gente Uma bagagem de vida. a bagagem de vida. Então, quantas vezes eu me recruto de experiências que eu tive, né? A gente já falou sobre isso aqui na C. No Xingu, numa viagem. Então, tudo isso faz de mim quem eu sou. E por que não colocar à disposição das pessoas? Né? Por que não colocar à disposição do meu cliente, né? Então, eu acho que isso é um ganho se ver integral. Então, o convite desse processo de ensino é que cada profissional possa criar sua própria forma de atuação, não só para fazer contratos conscientes, mas para fazer tudo aquilo que ele já faz na área do direito, né? Então, é esse lugar que muito me motiva no processo de ensino. E pensando nessa atuação do advogado,
Quais são os benefícios de se atuar com contratos conscientes? Olha, os benefícios de ter, né, de trazer essa abordagem para o seu dia a dia da prática, né, que não serve não só para contratos, mas desde de expressar o seu próprio contrato de prestação de serviço advocatício, é justamente essa possibilidade. Né? A gente tem muita piadinha e eu brinco que isso é muito dolorido, a gente leva para brincadeira, mas é uma relação que acaba sendo muito conflituosa entre o cliente e o advogado. Porque esse lugar de solução de problema é um lugar muito pesado. Porque a gente consegue dar conta do problema externo, né? Então, alguém está com um problema que se traduz numa questão financeira. Às vezes eu vou conseguir resolver aquela questão financeira na justiça, mas aquela mágoa, aquilo que gerou o meu ingresso no judiciário, eu não tenho espaço ali para dar conta dessa questão emocional. Então, aquele cliente, muitas vezes, olha para a gente quando a ação terminou e vem questionar meus honorários e não quer pagar. O que eu percebo como profissional que isso não é um lugar de falta de caráter ou falta de reconhecimento do trabalho, mas é uma forma que o cliente tem de expressar a sua insatisfação com o pouco cuidado que ele teve com a questão emocional que estava por trás daquele problema concreto. Então, eu não sei exatamente o que eu ganhei, mas aquilo não é exatamente aquilo que eu queria. Porque não pode ser. Porque quem está decidindo é uma outra pessoa, que não sou eu, não é você, é um terceiro, né? Então, é a perspectiva desse terceiro sobre a causa. Então, utilizar a abordagem dos contratos conscientes é uma possibilidade de a gente ter clareza das minhas entregas, das minhas expectativas. Então, o que eu espero de você como cliente e o que você como cliente espera de mim essencial. Onde eu posso, inclusive, dizer isso eu não tenho como te entregar. Então, você tem que escolher se eu realmente sou a pessoa indicada para poder estar aqui com você. Então, essa é uma possibilidade de aplicação. E quando eu estou construindo o contrato com o cliente, seja um acordo ou qualquer documento legal, porque todo profissional de direito é habilitado para isso. Então, em uma hora ou outra, a gente vai estar construindo um documento legal, ainda que seja uma petição. Então, é sempre colocar uma possibilidade da gente aprender, se colocar à disposição daquela relação e como eu vou colocar isso no papel. Não para um terceiro, né? Quando eu escrevo a petição, estou escrevendo para o juiz, mas como eu contemplar aquele conflito que está sendo colocado ali naquela pauta daquela ação, de modo a aquilo está servindo efetivamente o meu cliente. Integralidade, né? E não simplesmente numa parte dele. Então a gente vai dar conta desse lugar emocional, entendendo que nós não somos seres racionais, o nosso racional ele está a serviço das nossas emoções. E eu passo a ver o meu cliente com toda essa integralidade e colocar isso no papel, né? Queria também agradecer Sim, quem está chegando, dona Eugênia. Um beijo para você. esse conhecimento e essas habilidades que precisam ser aprimoradas para pensar dessa forma integrativa a respeito da relação dos clientes, ela deve ser aprimorada tanto por quem está cursando direito agora, quanto por quem já está afirmado no mercado. Tem alguma especificidade ou é uma recomendação geral? É claro assim, né? Quem está estudando, Sônia, que bom te ver aqui, saudade de você. É claro que quem está estudando não pode ainda estar militando, né? Até a gente tem o estagiário, tem a limitação, né, de estar exercendo a prática, mas você está no curso do processo, né, de formação, já aprendendo que é possível fazer de uma outra forma, eu acho que amplia muitos horizontes, né? A gente cada vez mais está vendo o mercado de trabalho mudar e exigir da gente coisas, né, habilidades que a gente não aprende na faculdade. Então, como profissional de direito, eu posso afirmar isso. Ninguém me ensinou a advogar na faculdade de direito. Né? A gente não aprende a advogar, assim como eu tenho certeza que você também não aprendeu a ser jornalista. A gente aprende isso na prática. E aí a gente fica, obviamente, inseguro, precisa aprimorar
né, essa prática. Então, eu já saí da faculdade sabendo que é possível eu criar algo que é único, algo que é meu, e abraçar essas minhas habilidades, né? Eu venho de uma época, a gente falava de hobby, né? Eu acho que a tua geração, meu filho não sabe nem o que é isso se eu falar com ele. Porque tinha um lugar de eu poder expressar outras habilidades minhas que não na profissão. E o que eu sinto no mercado de trabalho hoje, cada vez mais, é que o mercado de trabalho conclama da gente que a nossa profissão, na verdade, é a nossa forma de expressar o nosso, quem Quem somos? somos no mundo. Então, como é que eu posso expressar quem eu sou no mundo usando só uma parte de quem eu sou? Então, a abordagem dos contratos conscientes, eu me coloco como paradigma da minha própria vida e a partir daí, assumindo eu também como um profissional, eu sou, né, o protagonista disso e eu posso sim, com responsabilidade, com a ética que a minha profissão exige, né, e com os contornos dessa ferramenta que eu aprendi, me colocar como um ser integral. Então, o que eu posso estar contribuindo como agente de direito para acessibilizar a justiça? Por que não eu criar algo novo, né? E aí eu falei um pouco mais lá atrás das ferramentas que eu me utilizo, das abordagens que eu me utilizo, mas eu tenho colegas, por exemplo, que utilizam Lego. Lego Serious Play, né? Que é um Lego voltado para adultos, uma técnica voltada para adultos, para construir contratos conscientes, né? A gente nascer desenvolver um jogo de cartas para falar de propósito. Então, isso coloca a gente também num lugar de prazer, porque eu estou o tempo inteiro criando. Tem algo mais prazeroso do que isso? A gente está podendo dar voz à nossa criatividade. Então, está se divertindo no trabalho, está com o cliente podendo gargalhar, podendo rir da gente mesmo. Então, é esse legado de que a vida pode ser divertida. A profissão não tem que ser um fardo, né? Então, ressignificar esse processo de trabalho e trazer ele como prazeroso, entendendo que a alegria é a expressão da alma. Então, se eu não estou feliz, se meu trabalho é um peso, se eu estou torcendo para aquilo chegar no final de semana, para eu poder não estar fazendo aquilo, eu tenho que rever toda essa minha forma. E às vezes é sobre forma e não sobre exatamente aquilo que eu estou fazendo. Então, a abordagem dos contratos conscientes é uma reflexão para esse profissional também, poder criar formas de abraçar quem ele é na integralidade, para além de ser um advogado, né? Porque, o que você é? A gente escuta essas perguntas. Eu sou advogada. Não, eu não sou advogada. Né? Eu sou a Fernanda Guerra, que tem a ferramenta da advocacia, mas eu sou para muito além disso. Né? E por que não poder colocar tudo isso a serviço do mundo, a serviço de mim, do outro, né? Então, essa possibilidade. Então, poder ter estudantes de direito. Obrigada, Carol. Andrew aí também. Geralda, todo mundo que entrou, está passando por aqui, expressar minha gratidão. Então, essa possibilidade de colocar tudo isso já nesse processo que eu estou criando a minha forma de trabalhar, que eu estou me inserindo no mercado de trabalho, eu acho valiosa, eu adoraria. Então, eu sim recebo com muito prazer os estudantes que estão mais no final do curso, né, que já passaram por esse aprendizado técnico mais formal, estão com tudo isso já essa bagagem introjetada, porque a gente pode falar de contratos e de conceitos de uma forma muito mais profunda, né? Porque o objetivo, obviamente, não é eu fazer um mergulho sobre teoria geral de contratos, mas é justamente poder juntar isso tudo que você aprendeu na faculdade com um olhar mais amplificado de como usar isso, né? E para quem já está, então, atuando na advocacia há mais tempo, também é uma oportunidade de ver a sua atuação de uma forma diferenciada, né? Exatamente, de agregar outras abordagens já para o seu atuar. Então, quem não quer trazer mais clareza para os documentos que redigem, né? Quem não quer trazer mais engajamento do seu cliente, né? Então, trazer o cliente para a responsabilidade. É um processo que chama das pessoas a autorresponsabilidade. Opa, peraí, a gente sentou aqui e conversou sobre isso. Então, eu não te impus nenhuma regra, né? Não é sobre quebrar regras, mas é sobre fazer combinados e ensinar as pessoas.
ensinar a ter um pouco mais soberbo, mas eu acho que relembrar as pessoas como é que a gente refaz combinados, a gente como criança faz isso o tempo inteiro quando tá brincando. Vamos brincar de não sei o quê? Qual é a regra? Como funciona? Então é sobre isso. Às vezes no meio do jogo a gente resolve mexer a regra, aí tem o colega, né, que pega, não, sai com a bola debaixo do braço, mas peraí. Então é um pouco se conectar com essa simplicidade, né, com a singeleza do diálogo. Então, esse lugar realmente conclama da gente responsabilidade. Então, não está no outro a culpa. Eu entendo que qualquer relação é construída meio a meio. Se alguém descumprir um combinado, tem um do outro lado alguém que deixa os combinados serem descumpridos. Então, é conclamado, opa, se eu coloquei o limite aqui, você está ultrapassando esse limite, por que eu não estou avisando? Conclama da gente exatamente isso, esse lugar de eu estar sempre alerta num processo de autocuidado, porque eu colocar minhas bordas, os meus limites, é um autocuidado comigo. E eu não posso exigir que o outro cuide de mim, porque só quem pode exigir são as crianças. Eu, como adulto, eu tenho as ferramentas emocionais, psicológicas para cuidar de mim. E se não tenho, devo saber onde procurar. Mas eu não posso esperar que o outro esteja cuidando de mim. Então, se eu estou cuidando de mim, eu tenho possibilidade de estar sempre no meu melhor lugar naquela relação. E se eu não estou, eu posso comunicar com o outro. Olha, Karine, eu estou aqui num momento precário de desafio, agora eu não posso nem falar com você. Então, não é sobre você, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E aí você pode entender que eu estou de cara feia, não é porque você ontem falou que meu contrato não ficou tão bem redigido ou corrigiu alguma coisa que eu escrevi, mas porque eu posso estar vivendo alguma coisa na minha vida privada. E a gente precisa comunicar um pouco isso entre a gente, né? E parar com esse processo de trazer julgamento, qualificação, e só olhar tudo pela nossa perspectiva, porque aquilo que é óbvio para mim, que é certo para mim, não é para você. Eu posso estar vendo de uma outra forma. Então, é uma oportunidade muito bonita da gente estar mergulhando no mundo do outro, sabe? Muito bem. Estamos chegando a 40 minutos da nossa live. Eu queria te convidar para falar um pouquinho sobre o curso de contratos conscientes que vai acontecer agora no fim do mês. O que a gente pode esperar de cronograma, quais são os motes do curso, para quem ele é direcionado e como é que a gente pode se inscrever. Então, vamos lá. Essa jornada dos contratos conscientes, né, que a gente está oferecendo através dessa consultoria é um primeiro contato, onde eu coloco ali quem vai estar no curso, né, o profissional do direito, o estudante, para se autofacilitar, entendendo que eu não posso propor algo para alguém. Então, como é que eu vou fazer contrato consciente com alguém se eu não consigo fazer meu contrato consciente comigo mesmo? Então, é um processo muito interativo, dinâmico, que tem uma parte, obviamente, expositiva para contextualizar e falar da abordagem, mas é um processo experiencial, onde a gente vai vivenciar, fazer esse contrato consciente com a gente mesmo, né? Através de algumas dinâmicas, tem um material de leitura, então também é necessário que quem está, né, se colocando nessa abordagem entenda essa multidisciplinariedade do processo. Então, não é só sobre direito. Apenas com uma única ferramenta, eu não vou poder dar amplitude para a minha visão. Então, a gente vai trazer leituras de outras matérias, enfim, de outras abordagens para enriquecer o processo. Eu utilizo também para dar conta do nosso processo mental, né, que adoro algo organizado, enfim, sistematizado. Isso para mim dá conforto, então também na hora de estar colocando essa abordagem para o outro, trouxe um material que a gente elaborou ao longo da minha experiência fazendo contratos conscientes com o meu cliente e também no meu processo como dando aula, né, dessa abordagem. Então o aluno vai estar ali com 2 workbooks que vão ser um guia do processo, né? Durante 3 dias a gente faz essa imersão. E é isso, né? É colocar tudo que a gente está falando aqui numa prática onde ao final dessa jornada, quem passou por ela possa
ter colocado no coração e na mente essa perspectiva, essa abordagem e possa sair já praticando e quem sabe num segundo momento voltando para aprofundar e aí entrar no processo de certificação que é um pouquinho diferente, né? Onde a gente vai estar ali já com um cliente real. Mas a ideia é essa autofacilitação durante esses 3 dias para que você saia do curso já podendo fazer contratos conscientes, se experimentar nessa abordagem. Então, a gente vai ter ali uma troca, depois eu sempre abro e gosto que a gente continue trocando, então a jornada se encerra nesse contato mais direto, mas depois a gente também fica conectado, podendo trocar as experiências que vão acontecer, né? Então uma jornada de começo, meio e fim, com uma parte expositiva e teórica, e depois com um segundo e um terceiro momento totalmente experiencial, guiado pelo material próprio que as pessoas vão receber durante o curso. Só para repassar quais são os dias e os horários do curso. 23, 24 e 25 de novembro. A gente optou por fazer um processo ainda no Zoom, para ser bem inclusivo e as pessoas poderem participar de casa ou da onde quer que seja. Sua amada. Vem fazer contrato consciente também. Então, a ideia é que seja no Zoom. Tem gente perguntando se a gente vai gravar. Isso já faz parte do aprendizado, então a gente já começa o curso fazendo combinados. Eu não tenho como garantir, isso vai depender de quem vai estar lá com a gente. Então, se os participantes entenderem da gente deixar gravado o curso, a gente vai gravar e acessibilizar o material por gravação, mas eu não posso decidir isso sozinha. O horário é de 19 a 22 horas, então são 3 horas durante 3 dias, totalizando 9 horas. No final tem um certificado da abordagem e essa possibilidade da gente fazer uma troca contínua pós o aprendizado. Tá bem, fica aí o convite para todo mundo que está nos assistindo. As inscrições vão até pertinho da data, né, de início do curso. Quem quiser saber mais, temos link na bio da Ser Consultoria para inscrição e para consultar outras informações a respeito do curso. Isso, exatamente. A inscrição está bem facilitada, né, pela plataforma do Simpla. Acho que hoje em dia está todo mundo mais do que familiarizado com essa plataforma. E espero, enfim, vocês lá e quem assistir a live tiver outras dúvidas e quiser, enfim, mandar direct, e-mail, a gente está aí disponível, conectado para tirar dúvidas sobre o curso e qualquer outra dúvida que surja depois de tudo aqui que a gente falou. Karine, queria te agradecer muito a sua disponibilidade, enfim, a sua parceria e colaboração comigo, com a Ser, e sua paixão aí pelos contratos conscientes. É um universo incrível e quem mergulhar nele pode ter certeza que vai mudar a sua perspectiva a respeito das pessoas e do mundo. Então, é um convite aberto para que todos conheçam e se aprofundem nessa abordagem. Gente, a live, de qualquer forma, vai ficar gravada, né, Karine, na Ser Consultoria. Então, se você acha que tem alguém que tem interesse, que queira saber um pouquinho da abordagem e se interessar de assistir a live, vai ficar no IGTV da Ser Consultoria. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada por todo mundo que passou por aqui.